Golpe ou revolução? É muito comum haver uma discussão na internet se a ditadura civil-militar de 1964, que foi instaurada no Brasil, se foi golpe ou revolução. Nesse vídeo eu vou tentar trazer essa discussão para nós refletir um pouco. A ideia que foi uma revolução foi criada pelos militares. Os militares, quando deram um golpe em 1964 e tiraram João Goulart do poder, para justificar a tomada do poder, eles criaram uma narrativa que foi uma revolução. A revolução, no sentido militar da época, era que no Brasil havia um grande movimento comunista que iria tomar o poder e iria instaurar um regime comunista em nosso país, com a grande ajuda de Cuba e da União Soviética. E eles criaram uma narrativa que ele ia salvar o país do comunismo. Tempos depois, surgiu a noção de golpe. Essa noção de golpe foi criada pela alguns políticos que são relacionados à esquerda e alguns outros âmbitos da civilidade social brasileira. A noção de golpe é a opinião que eu defendo, porque na época o presidente João Goulart ele foi eleito com voto popular e de certa forma ele foi tirado à força do poder pelos militares e ele ficou meio que sem saída, porque na época se ele não renunciasse ele poderia ter sido preso, até mesmo morto. Na época era muito comum acontecer essas coisas. E ele era um político que ele era muito ligado a algumas ideias socialistas. Um exemplo que eu poderia dar para vocês é que ele era muito ligado a um projeto de reformas de bases. Ele queria reformar alguns setores do Brasil. Um exemplo que eu poderia dar para vocês era a educação, e o principal deles era uma maior distribuição de terra. Segundo ele, havia muita terra em nosso país, mas essa terra era concentrada na mão de poucas pessoas. E isso era mal visto pelos militares e por outros setores da sociedade, como sendo uma medida esquerdista ou, de certa forma, comunista. E aí, você já teria parado para pensar sobre esse conceito, se foi revolução ou golpe? Eu queria reiterar aqui minha opinião, que eu acho que foi golpe, pelos motivos que eu citei nesse vídeo. Deixa aí embaixo nos comentários qual é a sua opinião.